Hoje eu quero começar falando da lindeza que é, mais do que vê-lo voltar a marcar e voltar a jogar bem com frequência, é voltar a ver o Phil Foden sorrir. Leve, jogando e mostrando dentro de campo o que provavelmente ele está sentindo de um retorno de uma tranquilidade, de uma calmaria muito bem-vinda para um jogador que vem de uma temporada, o que às vezes parece um século para o ritmo do futebol e às vezes para as críticas inclusive de quem vos fala, mas é um soluço, né? E foi um soluço e os jogadores evidentemente passam por isso, ainda mais quem tem tanto crédito na praça, e nessa praça especialmente o Iniesta de Stockport, que é a região onde o Phil Foden nasceu aqui no sul de Manchester. Ele vem de uma temporada acanhada com, para além dos números que não foram nem tão ruins, um Phil Foden que teve principalmente que lidar com batalhas internas e com questões de saúde mental, que já foram não amplamente aprofundadas, mas amplamente analisadas numa camada superficial. E é evidente que com o tempo a gente vai entender se o Phil Foden ou se alguém vai querer falar um pouco mais sobre o que aconteceu, mas felizmente parece ter passado. Né? Já tem umas semanas, eu lembro muito dessa declaração que me marcou do Guardiola, falando que é muito bom e é até um alívio voltar a escutar a risada do Foden nos treinamentos, no dia a dia do CT do Manchester City. Eu falei com o Guardiola depois do jogo sobre isso. Todas as entrevistas já devem estar nas redes sociais da TNT Esportes. Falei com o próprio Phil Foden também sobre voltar a sorrir e ele respondeu sorrindo, e isso para mim é muito bonito. Eu já critiquei o Foden aqui, já elogiei muito o Foden aqui. Eu gosto muito do futebol do Phil Foden. Eu gosto muito, muito, muito. Assim, é um cara que ele é diferente. Ele é diferente e ele tem picos de um futebol que traz magia, que traz habilidade, um poder de decisão, em espaços curtos, não sente peso de jogo algum. E o Foden, ele pode ser o que o Guardiola vislumbrou que ele seria e o preparou para ser. O Foden, é bom te lembrar, né? Ele surge aqui no City na geração do Sancho. O Sancho não teve paciência para esperar por oportunidades no time principal, no time titular, e foi embora para o Borussia Dortmund. O Foden resolveu esperar. E por muito tempo o Guardiola foi muito criticado por demorar a dar muitas chances para o Foden. Todo mundo ansioso para ver esse moleque jogar. E ele desabrochou num campeão de Liga dos Campeões, no multicampeão de Premier League como protagonista em muitas vezes. A última vez que o City foi campeão da Premier foi com Phil Foden sendo o principal jogador. E quando o Kevin De Bruyne começou a dar sinais de um eclipse, o Pep Guardiola preparou o novo sol para ser aquele cara diferente, cerebral, decisivo em passes e finalizações e movimentações e desatar de nós no corredor central ali, e esse cara era o Phil Foden. Ele pode fazer várias posições no ataque, né? Já foi falso 9, já foi ponta esquerda, já foi ponta direita, mas eu tenho a vontade de ver esse vislumbre do Guardiola se materializar com frequência. E talvez seja essa temporada, quem sabe, né? De ver um Foden sendo o novo De Bruyne na primeira temporada, de fato, sem o De Bruyne por aqui. Talvez eu esteja dando um passo maior do que a perna, talvez eu esteja muito afobado, mas como que você não vai se animar ao ver algo similar a quem já entregou provas de um potencial imenso, né? Algo que lembra um pouquinho o que acontecia quando esse cara estava no topo do protagonismo do futebol inglês.
E aí, quem sabe, ele possa voltar à seleção e ser o cara que ele até hoje não foi. Isso aí é fato, né? Na seleção, o Foden nunca conseguiu ser algo próximo do que ele já foi aqui no clube do coração e no clube do qual ele certamente é ídolo dessa torcida. Enfim, vamos ver. Hoje, 2 gols lindos do Foden, né? Tapas muito parecidos, de um estilo muito parecido. Estão aparando essa grama que está com possivelmente alguns buracos e alguns pisões excessivos pelos jogadores do Borussia, um pouco entortados por alguns dribles do Phil Foden. Ele marca 2, e na vitória de 4-1, quem mais marca, Fred? Eu imagino que você já tenha acertado, se é que já não sabia, evidentemente o Haaland marcou. O City jogou, o Haaland marcou. Isso aí é uma certeza. A Noruega jogou, se o Haaland também esteve em campo, ele provavelmente marcou. É tão certo quanto a chuva e quanto o barulho dos cortadores de grama em gravações pós-jogo por aqui. Mas é bom trazer esse clima de estádio para você também, né? O show acaba de se encerrar e o palco já é remontado para o próximo. Não há descanso por aqui, mas enfim. Antes de falar do Haaland, uma estatística importante, relevante e talvez um pouco cruel com o nosso coração brasileiro do Foden. Ele ultrapassa o número de gols do Ronaldinho Gaúcho na Liga dos Campeões. 19 para o Foden, 18 para o Ronaldinho. Ambos têm uma taça na história da competição. Voltando para Haaland. Ele fez um muito bom jogo, tá? Muito bom jogo. Ele criou oportunidades para os companheiros, se movimentou para além do gol. Criou uma chance, uma jogadaça no primeiro tempo para o Nico Reilly. Não sei como é que o Nico Reilly perdeu aquele gol. E ele faz o dele, guarda o dele, mais um contra o Borussia Dortmund. Não dá nem para falar de lei do ex, né, cara? Porque como é que eu vou falar de lei do ex quando a lei antecedente, no caso do Haaland, já é marcar? Não importa se é ex, se é futuro, se é alguém que ele nunca vai encontrar com a mesma camisa, a lei do Haaland é marcar, independentemente das relações amorosas passadas dele com o clube adversário. E ele marcou contra esse Borussia Dortmund mais uma vez aqui no Etihad Stadium. Não sei se você lembra aquele gol meio Kung Fu, meio Ibrahimovic que ele fez. Eu estava aqui para ver aquele gol e estive aqui hoje para ver o 5º gol do Haaland em 4 jogos nessa Liga dos Campeões. Somando com a temporada passada, ele agora se torna o primeiro jogador da história da Champions, mais um recorde, a marcar em 5 jogos consecutivos por 3 clubes diferentes. Salzburg, Dortmund e Manchester City. Ele tem apenas 25 anos de idade, um pouco nômade e marcante por onde passou. Esse Haaland viajante, ele aparentemente vai dar uma acalmada, né? Vai dar uma sentada, porque assinou um contrato até 2034. 2034, repito para você não achar que eu errei a informação, com o Manchester City. Enfim, 26 gols em 16 partidas oficiais por clube e seleção. Muita gente está falando 27 em 17. E estão contando o amistoso do Haaland pela Noruega contra a Finlândia. Eu não estou contando os jogos oficiais, então são 16 por clube e seleção, 26 gols marcados. É um número que muito atacante assinaria antes da temporada começar para ser o número final da temporada, e a gente está aí no começo de novembro com esse número de Erling Haaland. Falando em recorde, eu adorei uma declaração dele na entrevista coletiva antes dessa partida, em que o jornalista, o simpático Jamie, do The Guardian, ele pergunta: Haaland, nesse ritmo que você está, você imagina conseguir quebrar o recorde da sua primeira temporada pelo Manchester City? E ele responde meio que rindo assim, cara, sem querer soar um pouco arrogante, mas qual deles? Eu adoro essa arrogância do bem. E ele pode, né? E de fato são vários recordes para a gente tentar colocar como norte. Eu imagino que a pergunta tenha se referido aos 57 gols que ele marcou na temporada de estreia
aqui no Manchester City, somando clube e seleção da Noruega. Tomara que essa temporada desague numa Copa do Mundo, a primeira do Haaland, a primeira da Noruega desde 98, 2 anos antes do nascimento do atacante do Manchester City. Quem fez um muito bom jogo também foi Savinho, viu? O Savinho, que já vem de um grande jogo contra o Villarreal nessa Liga dos Campeões, não foi bem quando entrou no segundo tempo contra o Bournemouth no fim de semana passado, mas hoje arrebentou, bicho. Assim, é que falta o que o Guardiola já falou que está faltando no jogo dele, que é aquela assistência, aquele gol, né? A parcela final do jogo do Savinho ainda tem pouco giz no taco, ainda é uma obra não tão bem acabada, como naturalmente normalmente para jogadores de 21 anos de idade, né? O teto do Savinho é muito alto. Ele é muito inconstante, às vezes dentro da mesma partida. Hoje, por exemplo, ele começa mal e vai de 8 a 80, né? Assim, ele vai subindo durante a partida e vai conseguindo realmente infernizar o Svensson, lateral do Borussia Dortmund. Ficou por isso aqui de conseguir uma assistência para o Haaland ou fazer o próprio gol. O Kobel, mais uma vez, fez grandes defesas, né? Poderia ter sido um placar ainda mais amplo para o Manchester City, ainda que o 4-1 seja um pouco exagerado. O Dortmund começa a partida bem, depois tem uma grande parcela ali do segundo tempo em que dá um calor no Manchester City, mas ainda assim, em número de chances e de defesas, o Kobel trabalhou bastante, também considerando que o Donnarumma tenha sido exigido de uma maneira minimamente relevante, tá? O que mais eu tenho para falar? Tanta coisa para falar. O Haaland agora está a 2 gols do 8º maior artilheiro da história da Liga dos Campeões, que se chama Ruud van Nistelrooy. São 54 para o Haaland em 52 jogos na Champions. Van Nistelrooy tem 56. E tem um número que eu vi recentemente que é maravilhoso e que eu vou utilizar muitas vezes, tá? Passamos mais um jogo em branco no quesito impedimentos marcados de Haaland. Em quase 3 temporadas e meia no Manchester City, ele tem 18 impedimentos. 18! Em 3 anos e meio. O Mbappé, na temporada passada pelo Real Madrid, somente em jogos contra o Barcelona, somou 21. Eu sei que também tem a questão da linha alta do Barcelona e da estratégia do Hansi Flick, mas é só para... Não é uma crítica ao Mbappé, tá? Talvez um pouquinho, vai. Eu não sei nem quantos o Darwin já teve em um jogo pelo Liverpool. Mas o Haaland teve 18 em 3 temporadas e meia. Isso diz muito sobre foco, atenção, inteligência e, evidentemente, movimentação. O Manchester City agora é um dos 4 últimos moicanos da Liga dos Campeões no quesito invencibilidade. Está na 4ª colocação, pelo menos até a última vez que eu vi. E está pegando velocidade de cruzeiro, né? Nessa temporada, porque apenas uma derrota nas últimas 13 partidas. 10 vitórias, 2 empates e aquela derrota diante do Aston Villa. Nas 2 partidas em que o Haaland não marcou, o Manchester City perdeu. Também perdeu para o Brighton quando o Haaland marcou, mas enfim. Existe uma concentração e existe uma sensação de que, se parar o Haaland, pode também parar a produção ofensiva do Manchester City. Domingo, aqui, nesse estádio, Manchester City e Liverpool. Estou ansioso para conversar com você sobre esse jogo. Estarei aqui, felizmente.